Bom dia! Bom dia! Foi uma bênção agora, esse momento, me edificou muito. Eu até comentei ali com as minhas amigas, eu acho que a minha capacidade de absorção, ela diminuiu um pouco, então eu tranquilamente iria embora só com o que a gente ouviu aqui anteriormente, que eu realmente achei muito edificante. Eu acho que o meu maior conselho é para quem está anotando, para quem está gravando, né, o que está sendo dito aqui, é que você anote, você reflita nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, que você não deixe se perder, porque a palavra de Deus, ela exige um processo de digestão. Sabe, quando a gente come, geralmente é depois do almoço, você fala, eu preciso dar uma descansada aqui para fazer a digestão. E é mais ou menos isso, a gente tem um processo para digerir a palavra, para digerir aquilo que a gente está aprendendo. Então, o meu conselho é que você anote o que eu vou falar, que você anote, né, o que foi dito aqui anteriormente, que você possa estar refletindo mesmo e aprendendo, tá? Se deleitando com força naquilo que está sendo ensinado. Como a Isa disse, né, meu nome é Clara, eu tenho 25 anos, eu moro em Brasília, faço parte do Movimento Sá na Terra. Vou fazer 3 anos de casada agora. Deixa eu ver o que mais. Eu sou formada em Direito e atualmente eu tenho trabalhado na área com políticas públicas, né? Então eu gosto muito de justiça social, missões, eu gosto muito de todo esse universo, além, né, do universo feminino, que eu gosto bastante. Hoje a gente vai falar de algo... Eu acho que foi uma das coisas que eu refleti bastante nesse tempo, que é sobre aquela sensação que a gente perde Jesus de vista. Eu não sei se vocês, quando crianças, já se perderam no mercado dos pais, mas eu acho que está no top 3 sensações mais desesperadoras da vida, ou numa feira, né? Eu ia muito em feira quando eu era criança com a minha mãe. E você perder alguém de vista é uma sensação desesperadora, né? Você se sente ali abandonada, você quer encontrar aquilo que você perdeu ou quem você perdeu. Quem tem a memória ruim, talvez você costume esquecer as coisas, né? Seja em algum local, enfim, isso acontece também. Mas a sensação de perda é uma sensação muito desesperadora, né? E Jesus, ele... na nossa caminhada cristã é muito comum a gente perder Jesus de vista. Na verdade, eu diria que é uma das principais dinâmicas da caminhada cristã, é a gente perder Jesus de vista, encontra Jesus, aprende Jesus, perde Jesus, encontra Jesus. A gente vive esse ciclo assim muito bom quando você acha que a caminhada cristã está muito clara e as coisas estão fazendo muito sentido, a gente perde Jesus de vista. Então, é algo muito comum, só que eu quero trazer um exemplo de uma pessoa muito admirável que perdeu Jesus de vista muitas vezes. E o que a gente pode aprender com essa grande mulher que é Maria. Então, eu queria pedir para você abrir a Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 41. Lucas 2, 41. Até o 52. Eu achei muito legal porque eu aprendi essa reflexão lendo um livro, né? Enquanto eu li um livro, eu aprendi essa questão de Maria em vários episódios. E recentemente, num grupo de discipulado da minha igreja, o meu pastor falou sobre uma dessas passagens e também ele comentou sobre perder Maria de vista. E aí eu achei muito incrível assim, as coisas que ele compartilhou. Vou até compartilhar algumas coisas que eu aprendi, né, com ele, mas em específico eu vou falar de 3 ocasiões que Maria perdeu Jesus de vista, tá bom? Essa é a primeira ocasião. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 41, vamos lá. Ora, Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem.
Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuraram? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui a gente vê Jesus, com 12 anos, mais ou menos. Não se fala muito, sobre a vida de Jesus antes dos 30 anos. Nós não temos muitos relatos, porque dentro do que tange a missão dele redentora diretamente, não temos muitos registros, do que foi vivenciado nesses 30 anos. Mas alguns episódios específicos que a Bíblia comenta são muito peculiares e merecem a nossa observação, o nosso foco. Um deles é esse momento que Maria perde Jesus de vista. Então a família dele anualmente, então desde bebezinho, Jesus ia com a família comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. Eles iam juntos, eles desciam até Jerusalém. E Jesus sempre estava ali, com seu pai, com a sua mãe. E aconteceu que um belo dia, eu brinco, que eu sou extremamente esquecida. Então eu com certeza perderia o meu filho, com toda certeza. Eu esqueceria de buscá-lo na escola ou algo do tipo. Eu imagino que eu farei isso, se Deus não intervir, eu imagino que eu vou fazer isso. E aí, no belo momento, depois de um tempo de Páscoa, na volta para casa, eu imagino que foi mais ou menos assim que aconteceu. Maria olha para José e fala: Jesus não está com você? Aí José fala: eu achei que ele estava com você. Não está com nenhum dos dois. Então vão procurar entre a família. Entre a família encontram Jesus, também não encontram Jesus. Perdemos Jesus, maravilha. Depois de 3 dias, gente, é uma piada. Você imagina só, depois de 3 dias, eles falaram: cara, vamos ter que encontrar. E depois de 3 dias só eles encontraram. Então demorou 3 dias para encontrar Jesus. E aí acharam ele no templo, depois de todo esse período. Só que eles não perderam somente Jesus, eles perderam um menino de 12 anos. Eles perderam o Criador na adolescência. Eles perderam o que fez os céus e a terra na puberdade, Então, eles perderam, querendo ou não, Deus homem. Eles perderam Cristo. Ele não deixava de ser Deus, mas ele estava ali na figura de um menino ainda. Então, Maria, como uma mãe, falando com uma adolescente, você imagina, menino, a gente estava te procurando, como é que você faz isso? Deixou eu e seu pai aflito. E Jesus, ele não pecou, então ele não desobedeceu os pais. Só que a resposta de Jesus é um choque para Maria. É um choque. Você imagina, em seguida a Bíblia fala que Jesus era submisso. Então Jesus não estava em desobediência, Jesus não estava errado. Ele só responde: por que vocês me procuraram se cumpria eu estar aqui na casa do meu pai? Jesus mostra que na verdade estavam eles de ter ficado procurando no lugar de só ir no lugar que ele deveria estar, que era na casa do pai. Então ali Maria recebe um choque, porque ela perde o filho e ela encontra a fala do Cristo. Aleluia! Imagina, só você imaginar, quem que é mãe? Ok? Imagina você no lugar de Maria, você tem um filho que na verdade não é só seu filho, ele é o próprio Deus. Então você perde o seu filho de sangue. E você, quando o encontra, ele não fala como seu filho de sangue, ele fala como Deus. Então, nessa perda de Jesus, ela encontrou uma nova revelação.
ela encontra a revelação de que a prioridade do filho dela de sangue era obedecer à voz do Pai, não é. Então, quando ela perde Jesus nesse lapso da caminhada, nesse curto período de 3 dias, ela encontra Jesus totalmente diferente e ela descobre que ele seria comprometido em estar na casa do Pai, que ele estava sendo submisso a um chamado superior ao chamado da mãe dele. Ele estava querendo dizer, você me perdeu de vista, mas eu estou obedecendo a algo muito maior. E você precisa entender. Então, não sabeis que converia eu estar na casa do meu pai? Não deveria você saber onde eu tenho que estar? Não é você que recebeu a revelação do anjo, avisando que carregaria o próprio Cristo em seu ventre? E aí, você está seguindo Deus, você está ali seguindo o seu ministério, você está ali cuidando dos seus filhos, seguindo a sua jornada profissional, você está ali honrando Deus naquilo que Ele te entregou, do nada, você sente que Jesus some. Você fala, nossa, parece que isso aqui não faz muito sentido mais. Parece que isso aqui está um pouco familiar, não está fazendo muito sentido, eu não consigo perceber o discernimento do Espírito, o que Deus está fazendo aqui, o que Deus quer realmente de mim, eu não consigo discernir aquilo que Deus está fazendo, e aí você precisa voltar os seus olhos para um plano superior para entender aonde Jesus está na sua história. Então a pergunta não seria, perdi Jesus de vista, mas aonde Jesus está se revelando agora na minha história? Aleluia! Se Jesus não se revelava da forma que ele se revelava antes, se ele não está fazendo como ele fazia antes, eu não tenho que só lamentar, não enxergo Deus agora, mas eu tenho que me perguntar, como Deus irá se revelar agora? E a gente tem que estar preparada para esse choque, que é perder Jesus em uma estatura, encontrá-lo em outra estatura. Porque nós estamos em um conhecimento progressivo de glória em glória. Nós estamos caminhando em um conhecimento progressivo e contínuo de Cristo Jesus. Então, encontrá-lo vai ser diferente da porção anterior que nós tínhamos. Talvez, na estação anterior, a gente se afetuou muito à paternidade de Deus. E a paternidade de Deus foi talvez a maior revelação que a gente tinha de Deus. Mas a partir de agora você vê Deus te chamando a um conhecimento talvez maior do senhorio dele. Aleluia! Da obediência. Talvez Deus te chama a um lugar maior de deleite. Talvez Deus te chama agora a um lugar maior de conhecimento, de ser um discípulo, né? De tê-lo como o seu mentor, o seu real condutor que vai conduzir todas as atitudes da sua vida, os seus próximos passos, desígnios, deleites, pensamentos. Então aquela revelação que você tinha antes não vai funcionar para a estação que você está agora. Porque você perdeu Jesus de vista. E é interessante saber aonde Maria perdeu ele. Ela perdeu ele no templo. Ela perdeu ele em um lugar que era extremamente comum. Eles conheciam sinagogas. Eles conheciam a liturgia judaica e tudo que eles faziam no meio da liturgia judaica. Era algo extremamente familiar para Maria. Quantas vezes estamos perdendo Jesus naquilo que é comum para nós? Ah, mas minha vida é tão normal, eu não faço nada de muito extraordinário. Meu trabalho é totalmente sem graça, minha rotina é bem cansativa, eu só espero domingo à noite para ir para a igreja e viver um dia realmente maravilhoso. E Jesus está ali perdido na sua segunda a sexta, em algum lugar que você não está encontrando. Porque a gente perde ele em um lugar familiar. O que é familiar para você hoje que você se acostumou? Talvez seja uma célula que você lidera, talvez seja um grupo de que você conduz, talvez seja a sua própria família, né? O convívio com seus familiares ali na sua casa, talvez seja o grupo de amigos que você tem, talvez seja a sua própria rotina. O que se tornou tão familiar a ponto de você não conseguir mais reconhecer Cristo ali? A ponto de você perder Jesus de vista naquele lugar.
O Senhor nos convida a percebê-lo naquilo que é familiar. Ele nos chama a encontrá-lo. E é legal que na Bíblia fala que eles começaram a procurar entre os parentes, entre os conhecidos, e eles perguntaram um para o outro, né? Maria pergunta para José: ué, cadê Jesus? A gente não pode terceirizar esse lugar. Não adianta nada eu perguntar para você, para ela, onde é que está Jesus? Nós temos uma responsabilidade de encontrá-lo. Quando nós perdemos Jesus em nossas histórias, em nossa vida, em nossos próprios sonhos e desejos, nós temos uma responsabilidade de nos posicionar para encontrá-lo. Porque nós temos um compromisso com Cristo Jesus. Então a gente vai ter que ter uma postura diferente de se posicionar e falar: cara, eu preciso encontrar Jesus. Eu vou ter que ter um comprometimento em buscar o Senhor. Porque a salvação, ela realmente é um dom gratuito de Deus, mas seguir a Cristo, encontrá-lo, custa tudo de nós. Então não vai adiantar eu ler a Bíblia no tanto que eu lia antes, eu fazer a mesma quantidade de oração que eu fazia antes. Não tem receita de bolo. Eu vou ter que buscar com faca nos dentes. Eu vou ter que acordar de madrugada, talvez. Talvez isso vai me requer jejuns que eu nunca tenha feito. Talvez isso vai me requer uma devoção e um fechar a porta do quarto de uma forma que eu não estava fazendo antes. Porque se eu quero encontrar uma coisa que se perdeu, isso requer dedicação. Dedicação, isso não pode ser terceirizado. O seu relacionamento por Deus é um lugar seu e dele. O seu pastor não vai encontrar para você. A sua líder não vai encontrar para você. Eu não posso encontrar para você. Você não pode encontrar aonde eu perdi Cristo na minha história. Só eu posso fazer isso na minha comunhão com Deus. Então aqui a gente percebe que esse lugar de terceirização, ele não funciona. É uma dinâmica que não funciona. E é legal, que eu até grifei aqui, que fala... Como é difícil de entender. São palavras que são difíceis de entender. A forma que Jesus responde é extremamente difícil. É de você ficar desorientado. Você encontrar seu filho e seu filho te responder: ué, por que você estava me procurando? E é legal que nessa passagem Maria fala que ela guardava tudo no coração. Então, entra um pouco no que foi dito aqui anteriormente. Não é por não entender, né, que a gente quer entender muito. Eu não preciso entender, eu preciso guardar essa revelação no meu coração. Então, Maria não entendeu de imediato. Obviamente não. E na Bíblia fala que eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Mas ainda sem entender, ela guardava no coração. Ai, eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida agora. Eu não consigo entender essa estação que eu estou vivendo. Eu não consigo entender o que tem acontecido na minha vida emocional. Eu não consigo entender o que Deus deseja para as áreas que eu tenho sonhado na minha vida, para a minha área ministerial. Eu não consigo entender algumas coisas, sim, mas a resposta que Deus te der, quando você encontrar Cristo, guarde-as no coração. Amém. Se a resposta do Senhor for Ele mesmo, guarde no seu coração o contentamento da presença. Se a resposta do Senhor for espere, persevere, guarde a perseverança no seu coração. Não se mova por entendimento, se mova por conhecimento de Deus. Quem se move por conhecimento de Deus não depende. Não depende. Quando eu ainda não sou mãe, né, mas eu tenho sobrinhos, e você consegue ver que a jornada da maternidade, são muitas fases diferentes em um curto período de tempo, né? Então, em um ano você está amamentando, no outro ano talvez você não esteja mais amamentando. Em um tempo a pessoa não anda, né? O bebê não anda, daqui a pouco ele corre. Então, você imagina que Jesus teve as fraldas dele limpas, né? Jesus, ele passou por todo o processo biológico
que um ser humano precisa passar numa etapa de crescimento. E mesmo ele passando por todo esse período de crescimento de uma etapa natural da vida, quando ele se perde de vista e ele aparece totalmente diferente, eu acho que é um momento da gente pensar que a gente precisa reavaliar. É um momento que a gente para e reavalia. Você fala, cara, parece que até aqui a minha caminhada cristã fez sentido, até aqui eu entendia. Depois começaram a surgir algumas provações, algumas tentações, algumas dúvidas que parece que não faz sentido. E é nesse momento, talvez naquele momento, Maria possa ter questionado, cara, será que ainda faz sentido eu ser mãe de Jesus? Será que a minha maternidade... Imagina o tanto de coisa que deve ter passado na cabeça dela. Só que aqui, o que a gente tem que fazer? Não cabe esse lugar de entendimento a ponto de você questionar a história que você tem com Jesus, o que você viveu, o que Deus já fez. Mas você precisa olhar com esperança para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que Ele falou, para aquilo que Ele já forjou na sua vida, na sua história, te trouxe até aqui. Sabe que é o mesmo Deus que vai continuar caminhando comigo, mas eu preciso de uma nova revelação para continuar caminhando. Eu preciso de um novo conhecimento. Ali era Deus falando, Maria, você precisa de uma nova revelação sobre quem Ele é para você continuar criando Ele. Entendendo que Ele não é só seu filho. Ele é meu filho que eu concebi em seu ventre. Ele é a resposta, o sacrifício perfeito que vai reorientar toda a criação. Ele vai realinhar o cosmos da Terra. Oh, Deus. Ele não é só seu filho. Então não é só o meu conhecimento de Deus. É o meu conhecimento de Deus que está imerso em um plano redentor grandioso. Desde a criação do mundo até a consumação de todas as coisas. Então, o meu conhecimento de Deus, o Deus que faz milagres na minha vida, é o Deus que está imerso em um plano muito maior, que diz se haja luz, que vai dizer, né, sejam feitas novas todas as coisas, que estabelecerá novos céus e nova terra. Então, é um conhecimento que transcende a minha necessidade pessoal de um conhecimento de um Deus pessoal. Eu tenho um Deus que é nosso, um Pai que é nosso, um Pai que está se movimentando em um plano muito maior. Então, Deus estava convidando Maria a compreender que Deus não era só um Deus dela, mas Deus era um Deus muito maior e além do entendimento pela história redentiva que Ele escreve antes da fundação do mundo. Então, nós não servimos um Deus que se reduz a um conhecimento que nós precisamos, mas um Deus que é comprometido com Ele mesmo em uma história muito maior do que a gente possa imaginar. Então a gente abre a nossa mente e fala, então não posso olhar Deus de uma forma tão pequena. Por exemplo, eu tenho conhecimento que Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom, mas aí um desastre muito grande acontece. Pode ser a perda, pode ser uma falência, pode ser uma doença. Se eu tiver um conhecimento de Deus que ele é reduzido à minha vida pessoal, o que eu vou falar? Deus é algo. Não faz sentido Deus ser bom. Mas se eu tenho um conhecimento de Deus de, será que ele não deveria estar no templo? Será que Deus não é apenas um Deus meu, um Deus sobre mim, mas Ele é um Deus além de mim? Ele é. Deus é bom porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava crucificado. Eu estou em Cristo Jesus, todas as coisas estão cooperando para o meu bem e o objetivo final é Ele ter uma noiva pronta para Ele. Então, seja na doença, seja na ausência da doença, seja na morte, seja na vida, todas as coisas estão cooperando para o bem do fim triunfante que Ele terá com a sua noiva. Então eu consigo ter a revelação macro, uma revelação mais madura do que é uma bondade de Deus. Eu não reduzo os atributos de Deus
as minhas necessidades e a minha visão da minha atributos dele diante da história redentiva que ele tem sobre nós. Então Deus convida Maria a olhar quem Jesus era de cima, não na ótica dela. Mas aí, gente, Maria perde Jesus de novo. Você vai abrir sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 31. A gente vai ver quando ela perde Jesus de novo. Essa aqui é dura. Essa perda que eu acho que foi pior que a primeira. Marcos 3, 31. Marcos 3, 31 diz assim: Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ah, gente, imagina receber uma visita. Jesus tinha uma família sanguínea, né? Não sei, né? Eu ainda não sei fazer bolo igual minha mãe e minha avó faz. Mas quando você recebe a visita, você quer preparar uma coisinha, né? Visita chegando, né? Mulheres virtuosas, né? Nós queremos, né? Então, a mãe e os irmãos foram vê-lo e ficaram do lado de fora. Chegou diferente essa visita, né? A visita teve que ficar do lado de fora. E mandaram avisar Jesus para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, que baque. Não, gente, que baque. Não, isso aqui, eu não sei como a gente não presta atenção nessa passagem. É um baque, gente, é um balde de água fria. Eles foram em Cafarnaum visitar. Chegou lá, teve que ficar do lado de fora porque estava tão cheio que tinha gente sentada no chão. E quando avisa, Jesus fala: Gente, presta atenção. Minha mãe, minha irmã e meu irmão são aqueles que fazem a vontade de Deus. Você perde Jesus de vista e encontra ele como Maria perde um filho de sangue. Chega lá e descobre que a família dela é gigante, que ela não é a única mãe, que eles não são os únicos irmãos e que a família de Jesus transcende o laço sanguíneo, porque eles se unem pelo sangue que ele derramaria na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela chega lá e tem uma bomba de revelação. Achei que conhecia minha família, não conheço. Achei que sabia qual era a minha família, não conheço. Doloroso. É doloroso perder seu filho e chegar lá, encontrar seu filho e descobrir uma nova revelação de quem ele é. Imagina, talvez, na maternidade dela, como ela talvez tenha se sentido insuficiente. Mas quando ela olha para a revelação de cima para baixo, ela lembra que o quê? O plano é maior. E é tão lindo que quando Jesus está sendo crucificado, o que ele fala para João? João, eis aí a sua mãe. Ele sabia da necessidade dela como um ser humano, da humanidade dela, da maternidade. Ele sabia. Ele conhecia. Mas caminhar com Jesus é uma jornada dolorosa de encontrá-lo de uma face que você não esperava. Glória a Deus. Certamente Maria não esperava encontrar essa situação. Mas a caminhada cristã exige que a gente repense Jesus. Você fala: eu encontrei Jesus muito nisso, mas eu preciso repensá-lo. Eu estou envolvida com evangelismo e missões desde 2015. Eu acho que não teve... A face predominante de Deus que eu conheço é no ID. Assim, sempre foi. Sempre foi. Eu não consigo desassociar o evangelho. Quando você fala evangelho, na minha cabeça talvez seja mais latente
a caminhada do evangelismo do que o congregar, talvez. Eu não consigo imaginar uma igreja. De primeira, na minha cabeça, o que vem são missões. Quando eu fecho o olho, eu penso nisso. Eu imagino cristãos de várias línguas, de várias nacionalidades. É isso que eu penso. Então, eu sempre fui muito familiarizada com isso. Eu cresci em discipulado aprendendo isso sobre Cristo. E aí, desde o ano passado, meu marido começou a fazer um tratamento muito intenso. Quem está acompanhando ele nas redes sociais sabe mais ou menos o que está acontecendo com relação à síndrome do pânico, ansiedade. E a gente parou total. Gente, eu fiquei desnorteada. Eu fiquei assim, gente, como que Cristo se parece nessa fase? Eu tenho que encontrar Cristo dentro de um hospital, que eu acho que foi o lugar que eu mais fui ano passado. Eu preciso encontrar Cristo em um outro. Cristo tem que aparecer para mim, porque uma coisa eu tenho certeza, eu estou enxertada na videira. Eu sou filha de Deus e eu me recuso a viver uma vida sem conhecê-lo. Então, se eu não consigo enxergá-lo como eu via antes, como ele vai aparecer para mim agora? A gente precisa de sensibilidade do Espírito. A gente precisa ser muito amiga de Deus para conseguir percebê-lo em revelações diferentes daquilo que a gente era acostumado. A gente precisa repensar Jesus em algumas etapas da nossa vida. Repensar Jesus. Tem fase que Jesus ele nos convida a falar muito. Fale, testemunhe, anuncie. Tem fase que você vai estar no silêncio e na solidão. Vai ser só você e Deus. E você vai perceber que você não vai encontrar Jesus falando, mas se calando. Tem fase que você vai ter que encontrar Jesus em momentos de grande alegria, de grande gozo, de grande celebração, porque Ele é digno das melhores coisas que vivemos. É para a glória dEle. Mas tem fases que nós teremos que encontrar Cristo nos momentos mais dolorosos da nossa vida. Nós vamos, como Paulo diz, né? Como quem tá tateando, tentar encontrar a nova revelação de Cristo Jesus. É você descobrir como Deus enxerga. Maria se aproximou naquela casa não esperando que Jesus enxergasse a família dele daquela forma. Mas quando ela chega lá, ela descobre que a família é muito maior do que ela esperava. Então, quando você se aproxima de Jesus, você precisa estar pronto para uma revelação diferente daquela que você projeta. Ah, não, mas Jesus sempre fez assim. E se Jesus fazer algo novo, você vai perder essa revelação porque você está apegado à forma que Ele sempre fez? Não, mas para se converter é assim. Converter é assim, Eu quando me converti foi um encontro, larguei tudo. E quando o seu filho se converter? E se ele demorar e ele tiver um processo árduo de conversão? Um processo difícil de renúncia de alguns pecados, talvez muito mais lento do que você imaginava. Você vai recusar esse processo de conversão? Glórias a Deus. E se a transformação do seu casamento não for igual foi feita na vida de fulano e foi de uma forma diferente? Gente, isso é tão sério, porque crucificaram Cristo porque esperavam dele uma postura que ele não teve. Esperavam que Jesus fosse um líder bélico, um grande político, que Jesus fosse uma figura que ele não foi na terra. Eu crucifico a promessa porque ela não se cumpriu da forma que eu esperava. Eu não quero essa revelação de Deus porque ela não se parece com tudo que eu esperei que Deus fosse me mostrar. Eu não quero enfrentar esse problema. Eu não quero ter que lidar com perdão de novo. Eu não quero ter que ficar perdoando. Mas Deus morreu na cruz com a revelação de perdão. Você foi o primeiro perdoado. Você vai ter que perdoar. Então a gente começa a encontrar revelações que não cabem no nosso entendimento, naquilo que a gente esperava. Mas se o nosso desejo for maior pela vontade de Deus do que a maneira que a gente acha que a vontade de Deus tem que se cumprir, a gente vai viver a vontade de Deus.
É porque no fundo a gente não quer a vontade de Deus. A gente quer que Deus abençoe a expectativa que a gente tem em viver a vontade de Deus. Eu esperava. A mulher, eu acho que é mais ainda. A gente cria expectativa, gente, com coisas tão pequenas. Imagina caminhando com Deus. Mas Deus, ele não chama a um lugar que, quando só Ele tem o controle, a gente vive uma vida de surpresas, não de expectativas. O conhecimento de Deus é esse lugar. A gente precisa entender essa dinâmica. E a última vez que Maria perde Jesus de vista, gente, é na crucificação. Né? O filho dela é crucificado e o próprio... Imagina um mix de sentimento. É um choro de eu perdi Deus, eu perdi meu filho. Eu cumpri minha missão. Um mix, né? Ela perde. Aí ele aparece ressurreto. Gente, ali, quando ele aparece, ele estava num estado ressurreto, na etapa final do plano redentivo. Tipo assim, foi uma revelação tão bombástica de ele ressuscitou. Imagina o susto que Maria levou. E ali ela teve uma nova revelação. E para receber essa nova revelação, ela teve que abrir mão de toda a história que ela teve, porque ela queria ter acesso agora à ressurreição de Cristo. Que ele era um novo Cristo. É muito importante a gente saber como ele vai aparecer. Os discípulos ali na caminhada, quando eles estavam no caminho de Emaús, o que acontece? Eles estão do lado, mas eles não percebem. Eles ainda estavam com o sentimento de perdemos Jesus. Aí eles falam, né? Nossa, nosso coração queimava enquanto ele falava. Você pode ter perdido Jesus e pode parecer que ele não está nessa fase da sua vida. Ou em alguma fase que você já viveu. Mas se você parar para perceber Deus, você vai ver alguma coisa familiar que faz o seu coração queimar e você fala, nossa, isso é diferente de tudo que eu já vi. Mas isso se parece com Cristo. Muito diferente do que ele costumava fazer e me mostrar. Mas eu afirmo que isso se parece com Cristo. Isso se parece. Perder Jesus, encontrar Jesus, repensar Jesus. Essa é a única maneira de progredir espiritualmente. Se você quer novas revelações de Deus, você precisa abrir mão daquilo que você acha que sabe sobre Deus. Se você já tem uma expectativa para que ele se revele, como ele vai aparecer? A busca pode ser desgastante, mas esse é o padrão inevitável do crescimento espiritual. Nós temos Jesus, nós perdemos Jesus, nós procuramos Jesus, nós encontramos Jesus, nós repensamos Jesus, nós crescemos. Não há outra maneira. O grande medo por trás de cada perda é que nós temos sido abandonados por Deus, que deveria nos salvar. Talvez foi o que Maria sentiu. O momento transformador da conversão cristã acontece quando percebemos que Deus parece ter nos deixado. Então descobrimos que não foi Deus que nos deixou, mas a imagem que nós criamos sobre Deus nos abandonou. Isso nos liberta para descobrir mais do que sabemos sobre o ministério de Deus. O que nos abandona e o que nós perdemos não é o próprio Deus, mas é a imagem e a limitação que nós criamos sobre quem Deus é. Mas Ele é infinito, Ele é o alfa e o ômega, nele tudo subsiste, Ele é o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não é criado porque Ele é. Deus não
te abandonou nessa fase da sua história. Deus não te abandonou na etapa que você tem vivido. Mas é a imagem limitada e o conhecimento ainda escasso sobre quem Ele é que está te acompanhando. Então o Senhor nos chama nessa manhã a abrir mão da imagem, do conhecimento que a gente tem de Deus hoje, talvez limitado, escasso, para abraçar uma revelação maior e encontrá-lo na nossa história. Amém. Eu sei que Deus é um Deus missionário. Eu sei o que os meus olhos já viram. Eu tenho certeza que Deus é isso. Mas eu tenho certeza que Deus não é só isso. E se Ele tem outras partes e nós podemos ter o Cordeiro por inteiro, é isso que nós teremos. Amém. Talvez você tenha certeza que Deus é provedor. Mas você vai viver momentos de escassez. E você ainda vai ter certeza que o Senhor é o seu pastor e de nada terei falta. Porque o seu lugar agora é uma revelação de contentamento, não de abundância. Talvez é tempo de chorar, não de sorrir. Então nós não lutaremos para termos sorrisos, mas para encontrar Deus em nossas lágrimas. Talvez seja tempo da gente sonhar, encontrar Deus em nossos sonhos. Mas talvez seja tempo de renunciar sonhos, encontrar Deus no caminho da renúncia. É muito doloroso perder Deus de vista. Eu acho que a caminhada cristã, ela vai ter isso sempre. Porque nós temos um Deus infinito que sempre quer revelar mais de quem Ele é para nós. Eu sinto que eu continuo em um momento tentando encontrar Deus. E eu oro para que o Senhor, se o plano dele, a gente foi criado para conhecer a Deus. Essa é a essência da vida cristã. Nós fomos criados para conhecer a Deus. Nós não precisamos, talvez, que algumas situações se encerrem, que elas acabem. Não, a gente precisa descobrir a revelação de Deus que essa estação está nos trazendo. Porque a gente foi criada para isso. Então que nós rasguemos os nossos corações e nos debrucemos em encontrar Cristo. Eu queria pedir para você se levantar. Se você... Maria também nos ensina algumas coisas. Se você sente que perdeu Jesus de vista de alguma forma, se você perdeu Jesus de vista naquilo que você tem vivido com Deus, talvez em presente, Maria nos ensina sobre lugares que a gente pode encontrar Deus. O templo também diz sobre comunhão. Às vezes é um momento de você deixar que as pessoas creiam por você, de você se apegar na fé alheia. Quando a gente não encontra Deus assim, a gente precisa da fé alheia. A gente precisa dos 4 amigos do nosso lado. Então ela ensina a gente a encontrar Deus nesse lugar da comunhão, da gente se debruçar na fé alheia, de se apegar a esse lugar. Ela também ensina a gente a procurar Ele em lugares que eles estão se movendo. Então, se eu não encontro e eu me sinto sem fome, aonde tem fome por Deus? Né? Aonde tem irmãos buscando ao Senhor? Se eu perdi o primeiro amor e eu não estou encontrando, aonde tem gente que está no primeiro amor? A gente vai atrás, a gente procura onde tem. Se eu não consigo compreender essa revelação de Deus, de que Deus é meu Pai, quem é que entendeu que Deus é Pai? Eu quero ter tempo com essa pessoa. Eu quero que essa pessoa ore por mim, que essa pessoa me ensine coisas sobre o coração de Deus.
que a gente possa procurar Jesus. Cristo é encontrado por aqueles que o procuram. Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, e todo que procura encontra. E para todos que batem, a porta é aberta. É muito doloroso não encontrar Cristo, mas é perturbador viver sem encontrá-lo. Se a nossa vida se resumir a uma constante busca, que a gente morra buscando, porque Ele é digno até da nossa busca. Ainda que os encontros sejam mais breves, porque parece que o caminho da busca sempre é maior, né? Dura mais. Que a gente entregue as nossas vidas em uma eterna procura ao Senhor. Porque o Senhor é digno de todas as coisas. Queria pedir que você fechasse seus olhos.